Boa noite, meu querido aluno. Continuando com o nosso assunto, ainda dentro daquele contexto da moderna administração pública, que a gente vai discutir um pouco dela agora, é importante iniciarmos com uma reflexão do que foi a administração dentro do contexto inicial da moderna administração pública, com a realidade que nós vivemos hoje nessa nova administração pública, com base principalmente no contexto tecnológico. E aí nós partimos inicialmente da nossa reflexão de que, como a gente sabe, principalmente quando a gente chega num município, na gestão municipal, que o uso dos recursos públicos ele é visto como simplesmente um mecanismo básico de preservação do poder. Não é à toa que você vê político brigando a vida inteira para continuar no poder. Eu saí agora, fui deputado estadual, fui deputado federal, fui prefeito, fui vereador. Ele vai estar sempre querendo uma extensão do seu mandato. Eu deixei de ser prefeito, agora eu vou tentar para deputado federal ou deputado estadual. Consegui ser eleito como deputado estadual, agora quer ser federal. Ele não quer deixar nunca o poder, quer continuar ali. Porque ele realmente é a perpetuação do poder, ficar lá. A gente pode usar aquela frase assim: eu quero ser amigo do rei, mas não quero ser o rei. Nesse contexto, esses querem ser sempre os reis, estarem no poder, porque com poder você pode, muitas vezes, praticamente tudo. Você vira e mexe, um deputado federal manda uma carta para fulano, para arrumar um emprego, para ciclano, para beneficiar isso, beneficiar aquilo. A mídia está aí mostrando quantas leis elas são criadas para favorecer determinado nicho de mercado, determinados empresários. Não precisa ir muito longe, não. Até para arraigar dinheiro dentro da política, para o cara poder ter subvenção, ter dinheiro para conseguir manter um programa ou se reeleger. Agora mudou um pouco por conta dessa questão de que as eleições, o processo político eleitoral no Brasil é sustentado por nós brasileiros, e esse dinheiro sai do recolhimento do nosso imposto, você sai do nosso bolso. Mesmo assim, vocês vão ver que existem algumas áreas privilegiadas por alguns deputados, senadores e por aí vai. Esses recursos, para se perpetuar no poder, como a gente sabe, eles são utilizados menos para atender às demandas e necessidades reais da comunidade, como a gente vê, e são utilizados muito mais para a troca de favores ou interesses particulares de determinado grupo. E com isso também buscar ou comprar a lealdade de outros membros de determinado grupo, que vai ser sempre maior do que a instituição pública. Ou seja, os grupos eles prevalecem frente à instituição pública. Esses grupos eles são capazes de manter a colisão a qualquer custo, inclusive às expensas do aumento dos gastos governamentais. Ou seja, estou me lixando para o serviço público. Eu quero manter meu poder, eu quero escalar dentro do meu poder, dentro de toda a esfera que eu tenho de benefícios, de colocar mais pessoas ao meu redor para me dar mais apoio. Não é à toa que você vê aí no Congresso Central, quando não precisa nem ser no Congresso, aqui mesmo no estado de Pernambuco, no governo, no município, a quantidade de cargos comissionados são criados para aqueles que são apoiadores do governo. Ou seja, esse dinheiro todo que poderia estar sendo destinado a uma obra pública para resolver problemas do dia a dia, se investe em, não vou generalizar, às vezes a gente tem pessoas muito competentes, mas às vezes a gente também sabe que tem gente que não tem a mínima condição, que é um analfabeto funcional, que vai ficar naquele cargo simplesmente porque ele é amigo do rei. Ele não é o rei, é um amigo do rei. E diante dessa reflexão surgem vários problemas, como que vários grupos que preferem dominar principalmente as áreas sociais, porque eles sabem que essas são as áreas mais diretamente ligadas às maiores demandas da população, aos maiores problemas que são enfrentados pela população. Os setores sociais, dentro desse contexto, eles são os mais privilegiados para o exercício do assistencialismo paternalista. A gente sabe que muitas vezes os pobres são explorados, a pobreza é um fator utilizado para eleição. Pior é quando você chega no município, que eu já vi vários casos,
de o cara que foi apoiar o cara que era prefeito na situação e outro que era o concorrente dele. E na época da seca, a entrega dos caminhões-pipas era feita para todo mundo, só que esse cara daqui não apoiou o prefeito e esse apoiou. Esse o caminhão-pipa com água chega, e esse aqui não chega, ele vai reclamar na prefeitura, mas você não me apoiou, você não votou em mim. Passou até no Fantástico uma vez, um vereador que tinha dado uma caixa d'água em determinada comunidade para que as pessoas tivessem assistência, acesso à água, e ele não foi eleito. As pessoas, era um cara, você via pela estirpe dele que não era aquele cara que estava muito preocupado com a comunidade, mas estava preocupado em se manter no poder. E quando simplesmente ele não foi eleito, ele foi lá arrancar a caixa e levar de volta, porque ele disse que ninguém ali apoiou, queriam desgraçar ele. Para você ver como é que é o pensamento político aqui no Brasil, e por conta desses privilégios. Esses privilégios, inicialmente, eles vão propiciar ao líder de determinado grupo o exercício da bondade por meio da concessão dos benefícios que são favoráveis, ou seja, do acesso e a questão dos favores dentro do serviço público através do dinheiro público, ou seja, o dinheiro que você está pagando, que você está investindo, pagando seus impostos, está sendo usado justamente para essas pessoas dentro desses grupos se manterem no poder e tirar o benefício da sociedade, arrancando, simplesmente aprisionando cada vez mais essa sociedade, principalmente aqui no Brasil e no Nordeste. Assim, nesse contexto, esses líderes políticos e dirigentes públicos, eles podem favorecer de determinado segmento da população e ter toda uma influência fazendo esses beneficiários crerem que esse benefício é concedido, simplesmente uma concessão pessoal do líder, do deputado, do prefeito, do vereador, que a gente sabe que não é, que é um direito individual de cada cidadão brasileiro. E aí quando a gente fala na nova gestão pública, ela está relacionada às reformas. E essas reformas, inicialmente, elas visam o quê? Visam reduzir o tamanho do Estado e tentar modernizar a administração pública, tornando-se pontos importantes de uma nova agenda política. Ou seja, você passa a tentar implantar no serviço público uma visão mais da estrutura privada, ou seja, um tipo de gestão mais qualificada, mais profissional. As reformas, elas apresentam as estruturas organizacionais, elas vão favorecer a rigidez dos códigos administrativos e algumas propostas mais audaciosas, elas iriam propor uma maior descentralização e autonomia organizacional, só que no contexto a gente vê que ainda existem certos entraves burocráticos dentro do serviço público que em alguns momentos essa ideia de descentralização elas vão bater nessa estrutura burocrática. Os novos modelos, eles inicialmente procuravam transformar e introduzir a gestão pública um estilo privado, ou seja, trazer o estilo de tudo que se preconizava, se pensava dentro de um serviço privado, ou seja, utilizar as técnicas que eram utilizadas desde a parte de planejamento estratégico, as ferramentas de qualidade, utilizar ciclo PDCA, histograma, plano de ações, vários tipos de ferramentas utilizadas numa instituição privada que iriam ser adaptadas para o serviço público, além de tentar ampliar a importação de técnicas típicas da área privada, propondo sempre uma grande ênfase na eliminação, privatização e terceirização de serviços. A gente sabe que terceirização de serviço público, infelizmente ainda, se não for a contratação de serviço, mas a terceirização de profissionais, está mais vinculada àquele deputado, àquele senador, àquele prefeito, àquele vereador que quer trazer aquelas pessoas por indicação, justamente para tentar se manter no poder e apoiá-lo no processo eleitoral. Assim, as principais mudanças seriam transferir as funções estatais também para a área privada e as restantes seriam administradas de forma mais próximas possivelmente das empresas privadas. Mas antes de pensar dentro dessas reformas, antes de pensar no planejamento dessas ações, as ofertas de serviços das organizações deveriam levar em conta também as demandas sociais. O que é que o cliente, que é o principal objeto dessa reforma, o que é que ele espera, o que é que ele quer? E aí, nesse contexto, a gente vai ter que analisar que para pensar em implantar reformas de diminuir
o tamanho do Estado, de pensar em privatizar, como houve a onda das privatizações dentro do modelo gerencialista, o que é que se busca? É melhorar o serviço ou é simplesmente se livrar de um determinado órgão público, determinada empresa pública, que não traz o benefício que se espera por conta de uma má gestão. E aí, no contexto geral, a gente vai ter que levar em conta que, para eu pensar em reforma, pensar em melhorar o serviço público, eu tenho que pensar que vai existir um aumento na demanda pelos serviços. A população, ela vai aumentando. Você tem dela o aumento da população com relação à taxa de natalidade e à taxa de envelhecimento da população. Em 1970, já eram aqui no Brasil em torno de 93 milhões de pessoas. Em 1980, a população ela já passou de 93 milhões para 119 milhões de pessoas. E em 91, ela atingiu 146 milhões e 800 mil pessoas. E a gente sabe que esse crescimento, toda essa demanda, ela vai gerar um impacto grande, principalmente nos serviços que são prestados à sociedade. As pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de moradia, precisam de segurança. É óbvio que, consequentemente, vai ter que haver expansão das atividades do Estado. Então, programas sociais serão criados, programas de habitação serão criados, vai ter que se construir mais escolas, abrir mais vagas nas escolas, criação de creches, ampliação das vagas nas creches, a construção de novos hospitais, UPAs, ampliação do número de leitos, gastos com o serviço de saúde, a criação de prontoclínicas, ampliação do serviço de segurança, ampliação de delegacias, a contratação de novos agentes públicos que vão atuar na segurança pública. Tem a questão do desafio para atender as necessidades sociais, quanto à questão da burocratização, da ineficiência da prestação desses serviços, que infelizmente a gente ainda se depara com isso, da mal gestão dos serviços públicos, que também gera um impacto grande nesse contexto. Na questão do desafio para atender as necessidades de maneira equânime e com eficiência, eficácia e efetividade dentro dos serviços que são prestados pelo poder público, levando em conta que o impacto está relacionado à falta de critérios técnicos que a gente ainda encontra no serviço público, da ineficiência do agente público pelo fato de não ter sido preparado em algumas determinadas escalas hierárquicas dentro do serviço público, seja federal, estadual, municipal. Infelizmente a gente encontra muito isso mais no municipal. A questão do loteamento político dos cargos públicos, que vão, na verdade, não vão beneficiar, mas atrapalhar que o desenvolvimento dessas atividades, dessas ações públicas, para trazer o benefício comum à sociedade, principalmente aqueles que carecem mais e mais e mais do serviço público de qualidade.